Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Coura e quero meditar um pouquinho com vocês a respeito do ser humano integral. Quando eu falo ser humano integral, eu estou falando de tudo que envolve o ser humano. Nós temos um corpo, massa, né? Carne, osso, nervo, uma série de coisas que formam a nossa estrutura física, o nosso corpo. Também somos e temos na nossa composição o espírito. O espírito é aquilo que Deus colocou em nós para nos dar uma ligação com Ele. É o meio em que nós temos contato com Deus. E para aquele que nasceu de novo, para aquele que recebeu Jesus como Senhor, o Espírito se torna a morada do Espírito Santo. E deve ser o que comanda o ser humano. O Espírito deve comandar o ser humano. Era assim quando Deus criou o homem lá no Éden. Mas, infelizmente, com o pecado, a outra parte do ser humano, que é a alma, ela se tornou dominante. Até porque a alma é muito interessante. Se nós pararmos para estudar, nós vamos ter muito pouca coisa para estudarmos sobre o espírito. Nós não temos umas definições claras, nós não temos uma maneira muito fácil de explicar. A única explicação fácil é uma das composições que Deus colocou, é o centro de comando, devia ser o centro de comando do homem, e é o lugar onde o Espírito Santo vem morar quando a pessoa nasce de novo. Ponto. Mas a alma não. A alma, ela é formada, ela é tripartite, ela é 3 partes, que formam um todo, né? Elas são interligadas, essas partes, é só para questão de estudo, que é o sentimento, as emoções, a mente, né? Os pensamentos, o raciocínio e as memórias e também a vontade, o desejo. São 3 partes: sentimentos, mente e vontade. Bom, todos nós sabemos o que é vontade porque nós passamos vontade. Nós passamos vontade de comer as coisas. Eu gostaria muito de comer hoje, né, uma lasanha. Oh, que saudade de lasanha. Como eu tenho desejo, como eu tenho vontade de comer lasanha. Natural isso. Isso é uma coisa que para o nosso físico. Eu tenho vontade de viajar. Um lazer. Eu tenho vontade de comprar. Gastar, né? Criar dívidas, às vezes a gente faz muito isso. Precisamos ter a capacidade. E dentro da vontade está os nossos posicionamentos de como nós vamos agir na vida. Porque eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de ficar parado, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de ficar em casa. E essa vontade, ela não é nem boa nem ruim. Ela é vontade. Ela é neutra. Mas, pela influência do inimigo, essa vontade ela pode se direcionar para o mal. Pela influência do Espírito Santo de Deus, essa vontade pode se direcionar para o bem. É por isso que nós precisamos ter entendimento de que a vida natural nossa depende da nossa vida espiritual. Depende das nossas ligações no reino espiritual. Se nós estamos ligados com Deus e obedecemos a palavra de Deus, a nossa vontade, a nossa vida humana, ela vai seguir um caminho direcionado para Deus. Mas se nós não estivermos relacionados com Deus, estivermos sendo escravizados, usurpados
pelo inimigo, por Satanás, nós vamos seguir caminhos de morte. E tudo isso se dá na nossa alma. Esse governo, essa orientação forte que nos leva a tomar decisões, elas estão na nossa alma. Vontade e desejo é o lugar de decisão, que nós vamos decidir. Quem é que está me influenciando? Será que eu estou sendo influenciado pelo mundo? Bora, o mundo são as coisas que o mundo oferece, a política, as riquezas, as vantagens, as desvantagens. Quem está por trás do mundo? Quem manipula tudo isso? Se eu estou decidindo a partir do que a minha alma absorve do mundo, eu estou decidindo no reino errado, porque eu estou decidindo dentro do reino de Satanás. Ah, pastor, mas eu nasci de novo. Sim, mas você é desobediente, eu sou desobediente. Nós não praticamos o que está escrito na palavra. As nossas decisões, a nossa vontade, ela precisa estar dominada pelo Espírito Santo e por Deus. Só que Deus, ele nos orienta através da Bíblia e do Espírito Santo. E em nenhuma dessas orientações divinas, elas são impositivas e forçadas. Deus nos oferece a condição. E nós nos entregamos a isso. E nós entramos por esse caminho. Nós não podemos, irmãos, viver como o mundo vive. Embora nós vivamos no mundo, embora nós tenhamos que viver aqui por um tempo, tenhamos que participar das coisas daqui por um tempo, isso não deve ser o principal. A nossa vontade, a nossa decisão, o nosso desejo precisam estar dominadas pela palavra de Deus e pela orientação do Espírito Santo que mora em nós. Sabe, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Há quanto tempo você vive em Cristo? Há quanto tempo você nasceu de novo? 2 anos? 3 anos? 1 ano? Então por que você não leu a Bíblia toda ainda? Dá para ler a Bíblia toda em 1 ano, tranquilamente, sem fazer força. Eu procuro fazer isso dentro das minhas limitações. Então eu tiro 30 minutos por dia para a leitura da Bíblia, no máximo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos de vez em quando. E quando chega para outubro, novembro, eu já terminei de ler a Bíblia. E você pode também fazer isso. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Então tira 15 minutos. Em cada 2 anos você vai ler a Bíblia toda. 15 minutos do teu dia. 15 minutos do teu dia vai abrir com o passar do tempo a tua visão para as coisas de Deus e vai te dar condições de tomar decisões influenciadas pela palavra de Deus. Você tem orado? Você tem estado na presença de Deus? A sua alma está dominada? Olha que Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, tem que se negar a si mesmo. Os seus desejos, a sua vontade, as suas emoções, o seu sentimento, a sua mente, os seus raciocínios. Tomar a cruz e me seguir. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para tomar a cruz e seguir a Jesus, negando as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos? Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para você. Agora você não pode mais dizer, eu não sei o que Deus quer para mim. Deus quer que você siga a Cristo. Abraço!